Fala aí, quem está falando aqui é o Daniel e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 21 do capítulo 3 do livro Fluido, Oscilações e Ondas de Calor, volume 2, curso de Física Básica, Moisés, quinta edição. Então, bora lá? E para começar, vamos ler o enunciado, entender do que se trata o problema. A molécula de HCl é uma molécula iônica, que podemos considerar como resultante da interação entre os íons H+, e Cl-, com energia e potencial de interação dada por U, em função de R, igual a menos Kzão E ao quadrado sobre R mais Bzão sobre R elevado a 10, onde R é a distância entre os centros dos átomos. O primeiro termo, que é Kzão, é a atração coulombiana, que é igual a 9 vezes 10 a nona nêutrons por metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. E E, que é a energia de um elétron, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o segundo representa uma interação repulsiva a curta distância, que é B, que é maior que zero. A distância entre os centros das moléculas é de 1,28 angstroms, que nada mais é do que 10 elevado a menos 10. Beleza? Essa unidade aqui, angstrom, é 10 elevado a menos 10. Uma unidade de massa atômica vale 1,66 vezes 10 elevado a menos 27 kg. A. Calcule a constante de mola efetiva, cada ligação. B. Calcule a frequência de vibração V na molécula. Aqui nós vamos considerar essa frequência de vibração com a letra Fzinha, beleza? Podemos considerar também como V, como eles botaram, mas para fins didáticos vamos considerar como Fzinho, beleza? E como podemos ver, se trata de achar a constante de mola efetiva e a frequência de vibração da molécula, que no caso aqui é uma molécula diatômica. Então, antes de começar, vamos ver a teoria para prosseguir para a questão. Começando com a constante de mola efetiva, que segundo Moisés, nosso livro base, é definida como a derivada segunda da energia potencial de interação em função de R ao quadrado. Ao lado, podemos ver essa definição e lembrar que R também é a distância entre o centro dos átomos, mais uma vez. Também, como o próprio enunciado pediu, precisamos achar a frequência de vibração. E com isso, teremos que achar também a frequência angular, uma vez que a frequência de vibração depende da frequência angular. E podemos definir a frequência como o número de oscilações realizadas por um sistema MHS, que são concluídos a cada segundo. E sua unidade é 1 sobre segundos, ou Hertz. E também a frequência angular, que é quando um corpo que oscila sofre uma mudança em seu ângulo. Também uma medida escalar da taxa de rotação. E por último, é bom entendermos sobre a energia potencial da molécula diatômica. No livro Moisés, base desse vídeo, é dito que a energia potencial de interação entre dois átomos pode formar uma molécula diatômica. No livro Moisés, nós temos uma função para essa energia potencial. Geralmente nós vamos ter alguma função, ou seja, U em função de R, e nós teremos um gráfico dessa energia potencial. E perceba que quando tem gráfico, nós podemos achar pontos importantes que nos ajudarão. Então, como vocês podem ver, quando R é igual a A, nós temos aqui um mínimo da energia potencial, beleza? E quando nós temos um mínimo, nós sabemos que a sua derivada tem uma propriedade, ou seja, quando R é igual a A, nós vamos chamar de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, a derivada da energia potencial, igual a zero. Isso será muito útil para nossos cálculos, beleza? Então, entendida a teoria, vamos passar para a solução. Para começar, a constante de mola é como nós definimos a derivada segunda da energia potencial de interação em função da derivada segunda de R ao quadrado. Além disso, sabemos o ponto de equilíbrio, que é igual a R0, ou seja, quando R é igual a R0. Nós definimos como R0, porém R0 é igual a A. A letra que vai exemplificar é arbitrária, desde que você entenda que R é igual a R0 é o ponto de equilíbrio. Beleza? Então, continuando, sabemos que a nossa energia potencial tem uma função, e essa função foi dada pelo enunciado, que é menos k e ao quadrado sobre r mais bzão r à décima. Então, como queremos achar inicialmente a constante k, vamos achar as suas derivadas. Então, fazendo a primeira derivada, nós temos que, e fazendo a segunda derivada, nós temos que, então, agora, só basta substituir a segunda derivada por k, achando que k é igual a menos 2kzão e ao quadrado sobre r ao cubo mais 110 bzão sobre r elevado a 12.
E agora, lembrando o que foi dito na teoria, nós sabemos que a derivada da energia potencial é igual a zero quando os átomos estão no seu ponto de equilíbrio. E como consideramos para esse exercício que esses átomos estão no ponto de equilíbrio, nós podemos igualar a primeira derivada, que está aqui, a zero. E como só temos o termo b com um valor que não sabemos, vamos isolar para achá-lo, passando os termos do b para o outro lado e simplificando, nós temos que b é igual a Kzão, e ao quadrado, r à nona, tudo isso sobre 10, beleza? Achado então o termo b, podemos achar a constante k. Então, substituindo o b e cortando os termos para simplificar, nós temos esse resultado e colocando também em evidência Kzão e ao quadrado e fazendo essa soma aqui, nós temos finalmente que a constante de mola é igual a 9 Kzão e ao quadrado sobre r ao cubo. Agora, para terminar com k, nós precisamos apenas substituir os valores, sendo o Kzão 9 vezes 10 à nona, o ezinho 1,66 vezes 10 à nona ao quadrado, como vocês podem ver, e o rzinho 1,28 vezes 10 a menos 10 ao cubo. E fazendo esses cálculos, nós encontramos que Kzinho, a constante de mola, é igual a 989 newtons por metro. E agora que achamos K, nós podemos achar a frequência de vibração. E como dito, precisamos achar primeiro a frequência angular. Então, vamos achar agora. E utilizaremos também um conceito muito importante para a interação entre corpos, que é a massa reduzida, que se dá por a massa 1 vezes massa 2 sobre a massa 1 mais a massa 2. Trocando a massazinha aqui pela massa reduzida, nós temos que o ômega, que é a frequência angular, é igual a raiz quadrada de Kzinho vezes m1 mais m2 sobre m1 vezes m2. E agora nós precisamos achar justamente essas massas que nos foi dado no enunciado. Então, sabendo que a massa 1 é uma unidade atômica e a massa 2 é igual a 17 unidades atômicas, basta nós multiplicarmos cada unidade pelo valor de uma unidade e nós encontramos que a massa 1 é igual a 1,66 vezes 10 a menos 27 kg e a massa 2 é igual a 28,2 vezes 10 a menos 27 kg. Então, agora, sabendo os valores da massa e da constante de mola, nós precisamos apenas calcular a frequência. Então, substituindo os valores, basta apenas continuarmos o cálculo, cortando o 10 a menos 27 de cima e fazendo a multiplicação de baixo e de cima também, dividindo, fazendo a multiplicação de baixo e de cima e dividindo os valores e, por fim, resolvendo a raiz quadrada, encontrando que a frequência angular é igual a 7,94 vezes 10 a 14 radianos por segundo. Então, acabou? Não, porque nós temos que achar a frequência de vibração e não a frequência angular. Então, como foi dito na teoria, nós temos que a frequência de vibração é igual a ômega dividido por 2π. Então, achando a frequência, substituindo os valores e fazendo os cálculos, nós temos que a frequência de vibração para essa questão é igual a 1,26 vezes 10 a 14 Hz. E assim, concluímos a questão achando a frequência de vibração e achando a constante de mola efetiva e a frequência de vibração. E caso tenha gostado da resolução, se inscrevam, deixem um like e ativem o sininho. Caso precise tirar mais dúvidas, podem passar para o e-mail abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!